Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dia 28 de agosto, segunda-feira, e nós hoje vamos entrar no mundo da educação física. Vamos falar qual é a relação entre o treinamento de força e o processo de emagrecimento. Será que o treinamento de força é melhor do que o treinamento aeróbico, por exemplo? Eu dei uma pesquisada no PubMed para trazer para vocês as principais opiniões dos principais artigos científicos. E o que eu consegui achar, e que eu venho trazer para vocês com muita propriedade, é que, independente do exercício, se ele tiver no volume adequado, ele vai gerar emagrecimento. Porque muitas pessoas colocam na mente, Felipe, para emagrecer tem que ser aeróbico, então tem que ser esteira, tem que ser bicicleta, corrida na rua. Não, para ganhar massa muscular tem que ser exercício resistido, né? Tem que ser musculação. De fato, para ganhar massa muscular tem que ser o exercício resistido. Mas para emagrecer, não necessariamente só tem o aeróbico. Até o próprio exercício resistido, a própria musculação vai te ajudar a emagrecer. Então, se ambos estiverem no volume adequado, ambos têm o mesmo resultado de emagrecimento, certo? Qual é a grande diferença? Que o exercício aeróbico, a chance de você perder um pouco de massa muscular é maior. Então, por isso que é interessante você unir com o exercício resistido da musculação, para que além da queima de gordura, você também aumente o ganho de massa muscular. Agora tem um detalhe importante. Pacientes com um grau de obesidade alto, esses pacientes, quando começam a fazer déficit calórico e começam a fazer exercício aeróbico, a massa muscular dele dificilmente tem variação nos primeiros dias. Por quê? Porque como ele tem muito tecido adiposo, o corpo não vai buscar lá na massa muscular a fonte principal de energia. Vai buscar principalmente no tecido adiposo. Então é comum para pacientes obesos a gente ver um resultado de perda de gordura e a estagnação na massa magra. Nem perde e nem ganha. Por quê? Porque o corpo não quer utilizar aquela massa magra como fonte de energia. Então, os pacientes obesos têm essa vantagem. Já para aqueles pacientes que estão apenas com sobrepeso, dependendo do grau de déficit calórico e a falta de exercício resistido, a falta de musculação, você realizando apenas aeróbico, o teu corpo ele vai, de fato, perder massa magra. E isso é um problema. A gente não pode perder massa magra de forma alguma. Falando em saúde, né? Falando em estética, a gente até pode pensar em perder massa magra. Imagina que um atleta precisa perder massa magra para chegar num padrão, para chegar num nível de performance. Ok, mas a gente falando em saúde de pessoas normais, não é interessante a gente estar perdendo massa magra. E o treinamento de força, quando eu digo treinamento de força, eu quero falar o treinamento resistido, né? O treinamento na academia. Ele vem justamente trazer esse benefício de manutenção da massa magra ou então até ganho de massa magra. Por isso que ele tem que ser aliado no processo de emagrecimento. As pessoas que querem emagrecer têm que sim fazer exercícios resistidos. Pode também fazer os HIITs, né, que são os exercícios funcionais, que misturam o aeróbico com o exercício resistido, mas principalmente tem que dar um foco no exercício resistido na academia. Felipe, mas eu não gosto. Por isso que existe, né, toda a paciência dos personagens para irem introduzindo aos poucos os exercícios para que você vá aprendendo a gostar. Quando você começar a ver os resultados, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo mundo da academia. Um ponto bem importante que eu só queria falar a respeito dos exercícios é o seguinte: quando a gente vai olhar as diretrizes médicas a respeito da prática de exercício físico, as diretrizes médicas vão falar o seguinte: 150 minutos de atividade física semanais, de atividades leves a moderadas, já é ideal para diminuir os riscos cardiovasculares. E 75 minutos semanais de atividade física pesada, né, de uma atividade física mais severa, diminui também os riscos cardiovasculares. Porém, diminuir o risco cardiovascular não é começar o processo de emagrecimento, tá? Diminuir gordura. Então, quando a gente vai falar em perda de peso e manutenção desse peso perdido, tem que fazer, em média, de 220 a 250 minutos até 420 minutos por semana de atividade física. Então, veja, aquela caminhadazinha de meia hora que você faz de segunda a sexta,
totalizando 150 minutos no final da semana, essa caminhada ela não vai te ajudar a emagrecer, ela vai ajudar a melhorar os teus riscos cardiovasculares, certo? Mas para a gente falar em emagrecimento, teriam que ser pelo menos uma atividade física de 1 hora por dia e uma atividade física um pouco mais puxada, certo? Para que a gente comece a ter resultados de emagrecimento e para que você consiga manter aquele peso que você perdeu longe de você, ok? Então, às vezes as pessoas confundem, querem fazer atividades físicas por pouco tempo achando que vão emagrecer e os resultados não vêm. A gente já compreende isso nos artigos científicos. Então, para você emagrecer de fato, faça exercício físico, faça exercício de força para trabalhar sua musculatura, sua massa magra, faça exercício aeróbico para melhorar sua capacidade cardiorrespiratória, aumentar o seu metabolismo basal. Então, não fique parado. Se você ficar parado, tenho certeza, você não vai emagrecer. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero vocês amanhã, na terça-feira, para a gente falar sobre o tema de cirurgia bariátrica.